Bom dia, boa tarde e boa noite mais uma vez, meus queridos alunos. Voltamos mais para uma videoaula, né? Cá estou eu, retornando mais uma vez para finalizar este ano letivo, quarto trimestre, fechando todas as atividades que faltam, tá? O nosso Caderno da Cidade ainda falta muita coisa, tem muita coisa ainda para ser explorado, mas infelizmente a gente não vai ter tempo, né? Por conta desse revezamento, dessa rotina doida que a gente está vivendo. Então, nessa quarto trimestre, eu vou pular algumas unidades, algumas atividades, infelizmente, tá? Então eu vou focar em algumas mais que a gente precisa de mais atenção e que ainda não foram faladas nos outros bimestres, tá? Então, vocês vão ver agora alguns pulos, alguns saltos durante as unidades, ok? Então não tem uma unidade específica aqui, eu vou deixar marcado sempre no vídeo embaixo qual que é a página e a unidade que a gente vai falar, tá bom? E aí nós vamos voltar então a falar sobre equações de segundo grau, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as equações mais uma vez, tá? A gente vai começar lá na página 107, vai até a página 116, para justamente explorar essas equações. Então bora lá, vamos fazer essa atividade aqui e espero que vocês tirem todas as dúvidas do jeito que a gente sempre fez, beleza? Vamos à atividade. Olha só, meus queridos, então chegamos aqui na sequência de atividades 2, tá? Da quarta unidade, e aqui que o bagulho vai ficar louco, vamos dizer assim. Nessa situação nós vamos falar um pouquinho sobre equações de segundo grau, como eu acabei de falar no vídeo. Então, iniciando aqui na página 107, a página 107 já começa aqui embaixo, tá? Ó. Então, nós vamos aqui, ó. Ainda aproveitando o interesse dos amigos, né? Então, estava falando dos dois amigos e pelas profissões, o pai de Lu resolveu explorar alguns cálculos de engenheiros civis. Então, como eu já falei para vocês, alguns eu já falei inclusive em sala de aula, a equação de segundo grau a gente usa na matemática, na parte de engenharia, tá? Então a gente vai voltar a falar sobre isso. Então nós temos aqui, ó, os engenheiros civis precisam fazer quando pensam em uma construção de imóveis, utilizando a maior área possível e gastando o mínimo possível de matéria-prima. Eles fazem diversas simulações com os cálculos de áreas de quadrados de retângulos. Para isso, esses profissionais utilizam expressões algébricas com o objetivo de generalizar situações, como as construções que envolvem áreas. Muitas vezes, engenheiros se utilizam de equações do segundo grau, que é aquela que tem o x elevado a 2 que a gente já viu em outra atividade. Com isso, precisam resolvê-las e discutir os significados resultados nas situações propostas. Vamos ver algumas delas. Então, vamos ver algumas delas. Então, aqui é a atividade número 1. O engenheiro tinha que construir um salão retangular de eventos com uma área de 256 metros quadrados. Muito importante. Esta área aqui, ele é o resultado da minha operação, ou seja, tem que dar 256 metros quadrados. O espaço era muito comprido e para aproveitá-lo, o engenheiro determinou que o lado maior seria o quádruplo da medida do lado menor. Ele fez um esboço do salão e escreveu uma equação de segundo grau dessa área. Ou seja, como é que a gente calcula a área? Multiplicando, como nós já fizemos várias vezes, este lado vezes este lado. E aí nós temos que escrever qual é a área do salão, qual é a equação que representa a área do salão, tá? Então lembrando, aqui a gente vai precisar fazer a multiplicação, tá? 4x, vou pôr o pontinho, lembrando que o pontinho é vezes x, e tem que dar como resultado 256. Então vocês vão precisar multiplicar isso daqui. Lembrando que quando o x multiplica duas vezes, eu posso escrever ele como sendo x elevado ao quadrado, certo? Então aqui, quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai montar a equação 4x ao quadrado, vai ter que ser igual a 256, certo? Então este é um exemplo, esta é a equação que nós estamos montando. Vou dar um outro exemplo, para vocês verem. Vamos supor que eu tenha um outro retângulo, como este que eu estou desenhando aqui, e aqui nas áreas são de 3x, e aqui é só de x de novo, tá? Então 3x e x. Como é que ficaria a multiplicação deles sabendo que a área é, sei lá, 81? Vou colocar a área 100. Então eu faria 3x vezes x tem que ser igual a 100, por exemplo. E aí na linha de baixo eu faria a resolução. 3x elevado a 2 tem que ser igual a 100, tá? Então esse aqui é um exemplo, vocês vão fazer o mesmo processo neste item aqui, ok? Vou descer para a questão 2. Analise a equação encontrada e responda. Então, desta equação que vocês acharam, parecida com essa, tá?
essa equação encontrada representa uma equação de segundo grau? Justifique sua resposta. Já expliquei para vocês que as equações de segundo grau são aquelas que apresentam aquele x elevado a 2, a letra elevado ao quadrado, tá? Então, obviamente, esse resultado é uma equação de segundo grau. E aí vocês vão justificar a resposta de acordo com o que eu acabei de falar, tá certo? Então é só justificar com isso que eu acabei de explicar. Quais são os coeficientes? Lembre-se, C é o termo independente e A e B são os números que acompanham x elevado a 2 e x. Eu expliquei em outra aula que a equação de segundo grau sempre pode ser escrita dessa forma, ó, tá? É básico, toda equação de segundo grau, ela sempre será escrita desta forma. Certo? Então, o que seria o A? O A seria o número que acompanha o x elevado a 2. O B, o número que acompanha o x. E o C seria o número independente, ou seja, aquele valor que sozinho. No caso, o valor sozinho ele está separado, não está dentro da igualdade. Então, vocês vão ter que colocar ele aqui, ok? Dei uma dica valiosa agora, quem assistiu o vídeo vai ter essa dica. C. Qual estratégia vocês poderiam usar para encontrar as dimensões desse salão? Certo? Então aqui vocês vão explicar para mim como descobrir o valor do x. Ah, professor, eu uso a fórmula de resolução da equação, que eu já expliquei para vocês. É uma opção. Eu uso cálculos inversos. É outra opção, tá certo? Então aqui dá para fazer tranquilamente. Virando a folha, então, vou dar mais um zoom aqui, página 109. Considere a equação x elevado a 2 menos 5x mais 6 igual a 0 e verifique C. Ou seja, de maneira mais tranquila, vocês podem resolver a equação aqui, tá? Então, resolver a equação aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de como resolver uma equação de segundo grau, tá? A equação de segundo grau, geralmente nós usamos a bendita da famosa fórmula de Bhaskara, que só é chamada de Bhaskara aqui, ou fórmula de resolução da equação de segundo grau, tá? Essa formulinha vai servir para todas, tá? Então, olha só, essa é a fórmula que nós usamos para resolver a equação de segundo grau. O que seria esse A, B e C que nós temos aqui? Os coeficientes que eu já mostrei para vocês agora há pouco, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma equaçãozinha bem simples. Então, por exemplo, x elevado a 2 menos x mais, vai ser menos de novo, menos 12, igual a 0, tá? Então, essa é a equaçãozinha de segundo grau, tá? Primeira coisa, a gente vai identificar quanto que é o A, B e o C, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem, ó. Então, o A vale 1, o número do x, sempre que não tem nada na frente, eu vou considerar como 1. O B vai valer menos 1 e o C vai valer 12, que é um número sozinho, é um número alone, ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo a gente vai usar o delta, que é esta formulinha que está aqui. Então, este nosso delta, que eu vou fazer aqui de caneta, tá? Que é esse triângulozinho aqui, é uma letra grega, a gente vai calcular ele aqui, tá? Então, eu vou copiar a fórmula. B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes o C. E aí, o que a gente vai fazer? Olha só para vocês verem, né? Eu vou alterar a letra B. Então, B eu vou tirar o B, eu vou colocar o menos 1, porque a gente falou aqui em cima que o B era menos 1. O A eu vou colocar como sendo 1 e o C eu vou colocar como sendo menos 12. Aliás, eu esqueci até do parênteses aqui, porque é sempre bom para separar os sinais, tá bom? Mas geralmente a gente não precisa se incomodar com eles. Então, resolvendo aqui, vamos resolver então na próxima linha. Então, na próxima linha a gente vai resolver tudo. Então, primeiro a gente vai resolver a potência. Lembrando que 1 elevado a 2 menos 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que aqui no caso vai dar 1 positivo. Tá? Então, aqui some tudo, fica o 1 positivo. 4 vezes 1 é 4, vezes o 12 dá 48. E aí menos com menos, então aqui vai virar mais. Então vai ficar mais 48, ok? E na última linha, 48 mais 1 dá um total de 49. Então eu sei que o nosso delta, nosso discriminante, vale 49, ok?
Então, este é o valor do delta. Ok? E agora a gente vai para a segunda parte, que é usar essa formulinha do x. Tá? Essa formulinha do x, que eu vou fazer aqui do lado, como tem muitos símbolos matemáticos e aqui não vai me ajudar muito, então eu vou fazer normal, tá? Então, o x vai ser igual... No lugar do b, eu vou pôr o menos 1. Então, menos com menos vai ficar mais 1. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta que a gente calculou aqui, que é 49. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a. O a, no caso aqui, é 1. Então, eu vou colocar 2 vezes 1. Tá? X é igual... O 1 não tem muito o que fazer, vamos calcular a raiz quadrada do 49, que por acaso é 7, então 7 vezes 7, 49. E na parte de baixo, 2 vezes 1, 2. Tá? E agora, o que faz? Tá vendo esse mais ou menos? A gente vai separar em duas partes. Então, x1 vai ser 1 mais 7, dividido por 2. E a segunda resposta, o x2, vai ser 1 menos 7, dividido por 2. Vou descer mais um pouquinho aqui. 2. Resolvendo. 8 mais 1. 7 mais 1 é 8, dividido por 2, que vai dar 4. E a de baixo, menos 6, dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, este é o processo de cálculo. E eu gostaria que vocês fizessem este processo aqui, usando essa equação. Beleza? Então, resolva essa daqui e aí a gente vai parar só na primeira atividade, tá bom? E aí, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão resolver, então, essas atividades e eu vou deixar uma listinha de equações de segundo grau para vocês resolverem. E aí, vocês vão resolver lá no caderno, tá certo? E aí, é o mesmo processo. Vocês vão usar a formulinha que eu vou deixar aqui no vídeo e aí vão fazer no caderno de matemática mesmo, beleza? São atividades que gostaria muito de fazer com vocês na sala de aula, mas não vai rolar, tá? Eu sei que tem gente que ainda está em casa, então a gente vai fazer esse revezamento e eu vou mandar as outras atividades para vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, me mandem, me enviem a atividade, me enviem as dúvidas, tirem a foto e fico aguardando então aí o devolutivo de vocês. Forte abraço, nos vemos na próxima aula.